7h37. Eu dar bom dia ao nosso convidado, o deputado estadual Robson Almeida, deputado pelo Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal, ex-secretário de comunicação, ex-secretário, né, ex-deputado federal, agora deputado estadual, e a luta continua, né? Robson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Acorda pra Vida. Bom dia, Almir, bom dia aqui a toda a equipe da produção, bom dia, Zé das Virgens, amigo querido. Você hoje teve plateia, viu? Especialmente um bom dia a toda a família católica baiana que nos acompanha aqui pela essa grande audiência que eu acabei de ouvir aqui, cada vez mais forte, da Rede Excelsior de Rádio. Com certeza. Robson, vou começar com um assunto polêmico, eu não posso deixar, o tempo ficou curto, né, pra gente, eu quero aproveitar ao máximo e tenho uma pergunta a lhe fazer. Na sexta-feira, eu fiz uma matéria aqui pro Salvador Notícia e da entrevista do Rui Costa com relação à revista Veja, que repercutiu muito no Brasil todo, e eu não vi nada demais na entrevista do governador Rui Costa, essa é a realidade. O Rui falou o que muita gente às vezes não tem coragem de falar, e não vi ele também se desvinculando da bandeira de Lula, do Lula livre, que é a bandeira do Partido dos Trabalhadores. Mas isso criou uma polêmica, um desgaste muito grande, e o Partido dos Trabalhadores lançou uma nota, se eu não me engano foi na sexta-noite ou no sábado pela manhã, e direcionado ao governador Rui Costa, né? Uma nota do partido direcionada a ele, falando que a bandeira era Lula livre, que esse era o foco do Partido dos Trabalhadores, e criou, de certa forma, para alguns um mal-estar. O governador respondeu no domingo, dizendo que a bandeira dele continua sendo essa, né, e que as declarações que ele faz parte do Estado democrático, de achar que no momento, né, o PT poderia ter fechado com o Ciro Gomes, mas não fechou. O Haddad era o candidato e apoiou o candidato Haddad, e assim comprovou nas urnas o seu apoio a Haddad. Queria a sua avaliação, como é que sai Rui nesse momento? Há um ciúme nacionalmente pelo crescimento do governador Rui Costa, né, já que o estado da Bahia é o segundo em investimento no país, perdendo só para São Paulo, que tem uma renda, né, um PIB muito maior do que o nosso. Qual a sua avaliação nesse momento aí, nesse clima que se criaram aí, pelo menos com essa nota do Partido dos Trabalhadores nacionalmente? Olha, a entrevista foi muito repercutida, causou muita polêmica, realmente. Eu tenho que contextualizar. O governador disse que deu 2 horas de entrevista à Veja. Uhum. Então ali há, naturalmente, uma edição onde a Veja seleciona as perguntas e as respostas que mais... Que vai dar mais polêmica, claro, né? Que mais convém, né? Então eu tenho que falar isso e quero reafirmar assim, que o PT é um partido democrático, onde os seus filiados têm opiniões sobre diversos temas. E essas opiniões, eventualmente, são polêmicas. Então eu concordo com uma parte das afirmações do governador, não vi nada que pudesse taxá-lo como uma pessoa que não prioriza a liberdade do presidente Lula. Creio que há uma troca aí, uma distorção. Ele sempre se empenhou com essa bandeira, reafirmou. O que ele diz, que é a opinião dele, que eu respeito, é que para fazer alianças, para fazer eleição, necessariamente não tem que estar atrelado à bandeira do Lula livre. Opiniões sobre a Venezuela, por exemplo, que eu discordo. A Venezuela tem um cerco muito grande econômico dos Estados Unidos, então você tem que analisar a situação venezuelana sobre esse aspecto, não é uma... No boicote americano. Exatamente, não é uma questão que você possa comparar ao Brasil, que não sofre nenhum tipo de boicote econômico por ninguém. E o PT Nacional lançou uma nota, e o governador depois lançou outra nota, mas o que fica evidente é que o governador se consolidou como uma liderança nacional. Isso incomoda hoje? Não sei a quem incomoda. Do meu ponto de vista, é uma alegria ter um baiano, junto com Wagner, entre as principais lideranças do PT nacional. Ontem mesmo o governador esteve no Nordeste, fazendo uma reunião com os governadores, ou teve em Natal com os governadores do Nordeste, buscando um tipo de saída para essa crise, juntar aqui vários estados, várias economias, vários governos, para comprar junto, comprar mais barato. Ou seja, diante da crise, tem que ter inovação, tem que criar alternativas para driblá-la. E é isso que eu vejo o governador com muita determinação, com muito foco, com muito trabalho, inaugurando policlínica em Jacobina semana passada. Essa semana tem outra em Itabuna.
eu já estou programado a viagem para ir para lá. Então é esse tipo de atividade do governador que o projetou nacionalmente, e é do jogo democrático, vai ter sempre opiniões a favor e opiniões contra, em relação às posições políticas dele enquanto petista, enquanto governador, e nós vamos convivendo, porque na democracia é isso que é mais importante, que a gente possa respeitar as opiniões dos outros e conviver com elas e com as ideias que fazem parte da nossa convivência humana, né? Uhum. Bom, se fala muito, né, o nome de Rui para uma pré-candidatura a presidente da República. É muito cedo para se falar nisso, é muito cedo para se pensar nisso, ou é um processo natural pelo crescimento dele? Olha, eu acredito que no caso do PT, esse mal-estar que foi gerado, porque, vamos dizer, há um nome natural. Uhum. O nome natural para ser candidato é o presidente Lula. Se o presidente Lula, né, tiver em condições de Mas disputar... o PT não pode pensar no plano B, já que Lula não disputou essa última eleição, pode não disputar a próxima? Então o nome natural seria Lula. O plano B, o PT já engatou em 2018, que foi Haddad. Então continuaria dentro do Partido dos Trabalhadores o nome de Haddad? Não, o plano B que você me perguntou, Haddad já teve 47 milhões de votos, foi ao segundo turno. E o governador Rui bota outra alternativa. Então, creio que dentro do partido isso é uma virtude, ter mais de um nome. Pergunta quais são os nomes do PSDB, quais são os nomes do DEM. Então você encontra poucos nomes no Brasil com capacidade de disputar uma presidência da República. E o PT, eu listei aqui só... 2 nomes, né? Fora o nome de Lula, que é uma unanimidade no PT. Se Lula tiver em condições e tiver com vontade de ser candidato, todo o PT vai apoiá-lo, porque eu creio que é o nome mais forte. Bom, 7 horas e 44 minutos. Vamos voltar aqui para os nossos problemas aqui. Essa semana, né, com os ataques aí aos postos de petróleo na Arábia Saudita, aí, o petróleo disparou no mundo. A Petrobras vai segurar, deu uma nota ontem que vai segurar o preço aqui, tentar segurar o preço até o mercado se normalizar. Os Estados Unidos diz que vai usar suas reservas também para tentar controlar o mercado, mas alguns especialistas dizem que o preço deve aumentar em 10%. Com relação aqui à Bahia, a Petrobras tem problemas aqui, tem prédios da Petrobras, o Sindipetro ontem fez uma manifestação de fechamento, né, desse prédio lá, de algumas unidades. Qual a posição, né, dos deputados do Partido dos Trabalhadores, dos deputados da Bahia, com relação ao fechamento aqui de algumas unidades da Petrobras? E é uma ameaça, inclusive, da Petrobras sair do Estado. Olha, primeiro para todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais também dizer que isso cria um grave problema econômico e social para a Bahia. O petróleo é um monopólio estatal devido à luta dos brasileiros na década de 50, liderado, entre outros, pelo Getúlio Vargas. O petróleo foi descoberto aqui em Salvador. No Lobato. A Bahia tem uma fase do seu desenvolvimento econômico antes da Petrobras e depois da Petrobras, que é a implantação da refinaria Landulfo Alves e depois do polo petroquímico. Então, calcula-se que a operação da Petrobras na Bahia chega à cifra de 3,5 bilhões por ano, incluindo todas as atividades, né? O que é que está acontecendo? A Fafem está hibernando. Foi fechada, mas não pode desmontar a planta porque tem um gás circulando e não há licença ambiental para fechar. Agora há o fim das atividades administrativas aqui na Bahia, que vai impactar em cerca de 4 mil empregos diretos e 14 mil empregos indiretos. Num momento de recessão econômica, de crise, de recorde de desemprego, Salvador e a Bahia perderem 14 mil empregos muita coisa. Uma repercussão econômica e social grande. Terceiro, há o anúncio de privatização da refinaria Landulfo Alves e da Transpetro, que são 2 empresas com operação no Estado, que gera ICMS, que gera royalties importantes. Você sabe que aquelas cidades ali em torno do litoral norte... É o momento que se privatizar, deixa de ir. Você não sabe o que vai acontecer, porque é a empresa privada que vai decidir o que é que quer, o que vai fazer. E você está vendo aí a questão do petróleo no mundo todo. O petróleo não é uma questão só econômica, o petróleo é uma questão da soberania das nações e dos países. Por que é que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Por que é que os Estados Unidos cercam a Venezuela? Atrás do petróleo. O petróleo é o principal motivador das guerras atuais. Por que é que um drone foi lá bombardear a refinaria na Arábia Saudita? É porque... E as ações, as petrolíferas todas dispararam, né?
Então, o que é que você vê? O Brasil não pode abrir mão da Petrobras, não pode privatizar a Petrobras, e o Brasil tem a maior reserva descoberta no século XXI, que é o pré-sal. É por isso tudo que é essa cobiça internacional sobre o petróleo brasileiro. Então, nós estamos resistindo. Na próxima segunda-feira, eu queria aproveitar aqui para convidar todos na Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer um ato em defesa da Petrobras com a criação da Frente Parlamentar, envolvendo deputados estaduais, deputados federais, sociedade civil, porque nós somos contrários à paralisação das atividades da Petrobras. Vamos também convidar os prefeitos da região metropolitana, Câmara de Vereadores. Vamos fazer um movimento amplo para que a sociedade tenha a dimensão do que significa para a economia baiana e para a área social baiana. Ontem mesmo, só para dar um exemplo da importância da Petrobras, lideranças do município de Cardeal da Silva, que fica ali próximo de Entre Rios, nós fomos à Petrobras para reivindicar a recuperação de uma ponte, né, que liga a BA até o município de Cardeal da Silva, onde há um poço de exploração da Petrobras. E a economia do município está paralisada porque a ponte está em condições sem trafegabilidade. A Petrobras proibiu que todos os seus empreiteiros, seus carros passem nessa ponte, circulassem, e eles fazem um contorno lá pelo município de Entre Rios. E isso tem uma repercussão na economia da cidade, porque as pessoas, ao não passar mais a ponte, não vai ao comércio local, se hospedava, não vai ao banco, não vai à pousada, não vai ao posto posto de gasolina. Então a cidade não almoça, não janta, não compra nada. Está clamando para a recuperação dessa ponte. Imagine quando você tem uma indústria, né, no seu entorno, dentro da sua cidade. Então estou dando um exemplo do que é isso para a economia de uma cidade pequena, o que é que acontece no interior da Bahia. Então nós estamos defendendo a Petrobras por conta da soberania da economia baiana e não vemos nenhum motivo técnico para que a Petrobras paralise as atividades aqui no nosso estado. Bom, na última semana o deputado Robson Almeida colocou até uma nota falando, né, e responsabilizando aqui o grupo do presidente Jair Bolsonaro por essa ação na Bahia e inclusive direcionou isso ao prefeito de Salvador, ACM Neto. Continua essa avaliação? Olha, eu acho que o prefeito, né, deveria defender as atividades da Petrobras aqui em Salvador, né? Só naquele edifício da Pituba, naquela torre, você tem 1.000 empregos diretos e 2.000 empregos diretos. Imagine Salvador, que é campeão nacional do desemprego, você perder 3.000 empregos qualificados como a Petrobras. Então ele deveria estar na linha de frente defendendo a Petrobras. Ao invés disso, ele aponta o dedo culpando terceiros pela paralisação das atividades. Falou que a culpa seria do Partido dos Trabalhadores. Né? Ele culpa o PT por essa situação da Petrobras, o que não é uma coisa que ele tem autoridade moral para fazê-lo, porque ele mesmo foi denunciado pela Odebrecht, por André Vital, um executivo, de ter recebido 2.200.000 de propina na sua campanha em 2012. Então, se a acusação dele vale para o PT, vale também para ele próprio, acusado nessa delação de André Vidal. Isso é público, qualquer um pode ir na internet fazer uma consulta e encontra. E eu defendo o seguinte: se há corrupção, vamos tirar o problema, vamos tirar os corruptos e preservar a empresa. Pega a experiência mundial. Na Segunda Guerra Mundial, quem é que fabricava os motores dos trens que carregavam os judeus e quem fabricava o gás que matava eles nas câmaras dos nazistas alemães? Era a Volkswagen, fabricante dos motores, e era a Bayer, a fabricante do veneno. Depois da guerra, o que fizeram os alemães? Extinguiram, acabaram, venderam essas empresas? Não. Sanearam ela, limparam ela, mudaram a direção e elas continuaram fabricando motores, grandes potências multinacionais. Então não pode pegar a bacia, a água e o menino que acabou de tomar banho e deixou a água suja e jogar tudo fora. Joga-se a água fora suja e preserva-se a bacia e o menino. Então a Petrobras não pode ser vendida a preço de banana a troco de que houve problemas de corrupção nela. Saneia-se o problema e vamos lá. Meu tempo está um pouco curto, deixa eu fazer essa pergunta também que eu não posso deixar, né, de fazer. Partido dos Trabalhadores já definiu o candidato para Salvador? Quem será o pré-candidato, ou pelo menos um nome já definido para ser candidato a prefeito de Salvador? Muitos partidos já começam a apontar os seus nomes e, inclusive, esses candidatos já começam, né, a se mostrar, a caminhar na cidade. O Partido dos Trabalhadores vai definir quando?
Olha, o PT está vivendo agora um processo de eleição direta da sua direção municipal, do seu presidente. No próximo domingo, dia 22, nós vamos ter o segundo turno aqui em Salvador e logo após a eleição da direção do presidente é que nós vamos começar as caravanas nos bairros da cidade. Então agora no final de setembro, outubro e novembro, nós vamos rodar os principais bairros de Salvador para ouvir a população sobre as suas demandas de saúde, educação, geração de emprego, mobilidade urbana. E até o final do ano nós vamos definir a estratégia do PT de candidatura própria e qual seria o nome para representar Robson essa estratégia. Almeida, pré-candidato? Pré-candidato, sou muito incentivado pelas pessoas que me sugerem a apresentar essa candidatura por renovar as lideranças do PT, de apresentar novos nomes aqui na cidade. Eu nunca disputei eleição majoritária. Uma parte do PT defende uma candidatura negra dentro do partido. Isso mudaria alguma coisa ou independe, né? É legítimo, como eu falei aqui da entrevista do governador Rui, é legítimo que um partido democrático tenha essas várias expressões e visões. Então, a defesa de um programa para a cidade que tenha a centralidade, o combate à desigualdade racial e social é estratégico. Se tiver um nome do PT também com esse perfil para representar, ótimo. Então, eu creio que nós temos que apresentar à cidade do Salvador uma alternativa com um programa que possa tocar nas questões sociais como centralidade e apresentar para a disputa e ir para o segundo turno, porque a minha opinião é que a base do governador Rui deveria ter 3 candidaturas em Salvador, porque é uma base ampla que vem da centro-direita até a esquerda, um espectro político e ideológico muito diverso, e aí apresenta 3 candidaturas da base. A que passar para o segundo turno é a que vai unificar todo mundo para ganhar a eleição em Salvador. E eu estou colocando a minha pré-candidatura para a disputa pelo PT. E por que Robson quer ser candidato? Olha, eu cheguei aqui em Salvador para morar com 15, 16 anos, como a maioria aqui, uma quantidade muito grande de pessoas que migram atrás de oportunidade. Vim estudar na Escola Técnica Federal, fiz meu curso de eletrotécnica, depois fiz vestibular na Universidade Federal para Engenharia Elétrica. Nunca estudei em escola particular, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar, eu sempre estudei em escola pública e morei na periferia da cidade, no Engenho Velho de Brotas. E eu conheço a realidade do nosso povo durante 35 anos que eu moro aqui em Salvador. E acumulei experiência em funções públicas, de governo e também de parlamento, e tenho uma relação forte com a cidade. Você se sente preparado hoje, Robson? Me sinto preparado para essa missão, a minha experiência, a minha trajetória, a minha vivência, especialmente a minha preferência em ajudar os mais pobres, os que mais necessitam da ação governamental, que estão sofrendo muito com essa crise econômica que o país está vivendo. Bom, deputado Robson Almeida, eu quero lhe agradecer e marcar outro dia, porque o tempo ficou curto hoje para a gente falar de alguns outros tantos assuntos aí que nós deixamos em aberto. Não tem um tempo mais boa gente. Depois eu falo, não, meu tempo estourou, eu tenho que entregar o padre Marcelo Rossi aí que vem em rede, eu não tenho como atrasar. Olívia seria um bom nome? Olívia, uma querida amiga, belíssimo nome, é uma guerreira, uma deputada estadual brilhante que atua aqui nessa cidade. Obrigado, Almir, aqui pelo espaço. Obrigado, fica combinado, outro dia a gente vem. Vamos marcar. Com certeza. Eu quero falar um pouco mais sobre política, viu? Bom, 7h57, agora para a vida fica por aqui. Na sequência, Fernando Cabuz, na FM 106,1. Na M, a partir de agora, vai entrar aí o padre Marcelo Rossi, né? E a gente volta amanhã. Tchau, tchau, fique com Deus.